Olá, bem-vindo à Rádio Via Prev, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa Via Prev Entrevista de hoje, vamos falar sobre a realidade das mulheres trans e travestis frente ao trabalho como profissional do sexo e seus direitos. Segundo dados da Antra Brasil, 90% das pessoas trans acabam recorrendo à prostituição por falta de oportunidade de trabalho. Com dados de 2018, somente 0,02% das pessoas trans estavam em uma universidade. 72% das pessoas trans não conseguiram concluir o ensino médio. 56% dessas pessoas não conseguiram concluir o ensino fundamental. A média de vida da pessoa transgênero no Brasil é de 35 anos. Conforme aponta o relatório do Grupo Gay da Bahia, GGB, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Eu sou Maura Âmbar e para falar sobre a realidade das mulheres trans e travestis frente ao trabalho como profissional do sexo e seus direitos, temos conosco a Suzy Santos, que é redutora de danos e está à frente da Casa Sem Preconceitos, aqui em Campinas, onde acolhe travestis e transgêneros em situação de rua e em situação de prostituição. Suzy, querida, seja muito bem-vinda à Rádio Via Prev. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Suzy. E para contribuir com a nossa conversa, temos conosco o advogado previdenciarista Gabriel Macedônio, que presta consultoria aqui para a Via Prev. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Oi, Maura, muito obrigado. Estamos juntos aqui mais uma vez. Suzy, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que a gente tem um bate-papo muito rico aí para bater. Obrigada, Gabriel. Com certeza vai ser um ótimo bate-papo. E também contamos com a presença da Laís Jeremias, que é especialista em benefício de prestação continuada, também conhecido como BPC-LOAS. Seja muito bem-vinda à Rádio Via Prev, Laís. Obrigada, Maura. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, junto com a Suzy, também um prazer. Muito obrigada, Laís. Suzy, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e também sobre o seu trabalho como redutora de danos e presidenta da Casa Sem Preconceitos. Então, como você mesmo disse, meu nome é Suzy Santos, sou uma mulher transexual negra periférica. Atualmente, hoje eu trabalho no consultório de rua, o serviço de atendimento à saúde às pessoas que estão em circulação em situação de rua. Através do meu trabalho de campo, enquanto redutora de danos, é que eu vou encontrando a minha população em situação vulneráveis mais do que a gente já vê, nas calçadas, e a dificuldade de inserção para dentro dos abrigos, da assistência, pela exclusão mesmo de ser, ter nossa identidade identificada como trans, né, das TTs. Através dessas abordagens, muitas vezes os pedidos que elas vinham direcionados sobre mim não era a clínica nem saúde, mas sim de um lugar. E aí, quando eu ia fazer essa discussão de lugares, de pedir uma inserção de inclusão para dentro dessa população, eu vou vendo obstáculos em cima de obstáculos, e muitas vezes, muitas delas, ficaram na calçada, né? E aí eu consigo receber um convite, né? Na verdade, recebo uma doação de 2/4 de uma pensão de uma senhora que se deparou com uma menina trans. Eu vou para dentro do pensionato dela, acolheu ela. Ela tinha um uso abusivo de substância, não conseguiu ficar, evadiu, e ela começou a me ligar atrás dessa menina, e a gente vai atrás, eu não consigo, e ela ficou tão sensibilizada com a situação que aí ela me liga no 5º dia, me dando 2/4 dentro de uma pensão, e aí surge a Casa Sem Preconceito. Sou militante do Grupo Identidade, fui, né, representei e continuo representando-os, porque não representar elas é representar eu também, porque eu também já fui prostituta, não fui expulsa de casa, mas com medo de como seria a reação familiar quando meu vizinho me encontra eu toda mudada nos trajes e realmente com a minha identidade, como Suzy Santos. Eu fiquei com muito medo de voltar para a minha casa e fugir, e fui para Margens da Calçada. Hoje, eu acho que esses dados da ANTRA é a nossa realidade, né?
Quando se fala do papel da escola, a escola fecha muitas as portas para nós, e hoje a gente, aos poucos, estamos conseguindo abrir elas. A questão do nome social, a questão do uso do banheiro, né? A questão do como você é recebido pelos funcionários e como os outros companheiros de classe vai ser acolhidos para poder também nos receber, porque eu acho que o nosso trabalho de militante é um trabalho de reeducação todos os dias e constante, que a gente precisa trabalhar e a gente precisa ter nossa população inclusa nessa situação. Hoje, a questão da prostituição, hoje na epidemia, a gente vê que muitas meninas estão em situações bem difíceis, né? Não tenho encontrado muitas na calçadas, mas eu tenho encontrado muitas passando várias dificuldades, tendo que submeter a várias coisas para poder manter suas moradias, né? Os pensionatos, hoje, muitas meninas foram se evadindo para outros lugares, outras foram se perdendo aí, né? E aí, aos poucos, a gente vai se encontrando. Eu acho que nesse fator que você traz da questão de como você garantir o seu futuro, porque a gente tem que pensar, por mais que a gente tenha uma margem aí que eles dão para nós, né, que a nossa população vive até os 30 e 35 anos, e eu quase passo por esses dados, porque eu sofri um sequestro enquanto fazia prostituição, saí para atender um cliente, quando eu chego, tinha outro no porta-mala escondido, e eu me vejo com 2 revólveres em cima de mim. Hoje estou aqui vivas, contando para vocês, mas tenho vários hematomas pelo corpo, porque eu pulei do carro em movimento para poder me sobreviver, né? Então, eu não estou nessa logística, porque eu mesma tinha o pensamento que eu me matava, mas não deixava eles me matar com as próprias mãos, mas estou aqui viva. Então, hoje a gente tem a realidade mesmo, né? Nós viramos uma bandeira e nós somos um alvo constante todos os dias e toda hora. Só que a gente precisa também fomentar e cavar outros espaços para as meninas, dizer que a esquina não é o nosso único lugar, que a prostituição não é o único lugar. A gente vê meninas aí chegando à terceira idade, chegando nos seus 50, nos seus 40, como a gente preparar elas para uma renda que não seja só a calçada. A gente tem meninas nessas idades com vários hematomas e problemas de silicone industrial, porque você vai envelhecendo, e aí os problemas vai chegando, né, como qualquer velhice, e aí quando você fala, né, a gente pensar na terceira idade é garantir a aposentadoria de uma mulher trans, de um homem trans, como qualquer outro cidadão, embora a gente vê que cada vez mais está ficando difícil. Suzy, eu gostaria que você contasse pra gente como as meninas chegam na rua, como que elas chegam nessa calçada que você falou. É porque a família põe pra fora de casa? É uma escolha? Porque quem não está diante dessa realidade, não convive com essa realidade, muitas vezes não tem a menor noção de como que acontece toda essa situação da pessoa travesti ou transexual e parar na rua. Então eu queria que você trouxesse pra gente um pouco dessa realidade a partir de como as meninas chegam nessa situação, se deparam com a prostituição e até que ponto a prostituição é uma escolha. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem sensata, eu acho que é importante de fazer. Como é que as meninas trans, os homens trans, a gay, a feminada, a lésbica mais masculinizada chegam em situação de rua ou na margem da prostituição, e muitos dos homens trans via tráfico, né? Como eu disse para você, a gente é uma bandeira que não se esconde. Quando a gente traz a nossa identidade, a gente já traz o que é. Como é que a família, muitos deles não aceitam, e muito menos naquele tempo aceitava, mas a única posição é rejeição, e aí é rua. E para você ir para a rua, muitas delas hoje que estão na margem da prostituição são aquelas que não quis dormir na calçada, ficar ali mangueando, pedindo de dia e noite, porque foi meu caso. Quando ocorre o caso com meu vizinho, que eu me ponho para fora de casa, que eu fujo, eu morria de vergonha de pedir. Eu vi o povo passar, muitas noites eu dormi com fome. Hoje eu trabalho pelo consultório na rua, eu vejo vários equipamentos compondo com marmitas, no meu tempo não tinha isso, a gente só tinha um franciscano, eu morria de vergonha. Foi aí que eu comecei a vender o meu corpo, né? Então a gente começa a vender o corpo por uma sobrevivência.
uma sobrevivência para você ter um lar, uma sobrevivência para você poder ter sua alimentação, mesmo com aqueles ruídos e dores, angústias, né, depressões. A gente tem números de meninas hoje presas ao uso de substâncias, porque tinha uma história, ninguém foi chocado, a gente tem uma família. Mas, de fato, você ter o sangue, isso não quer dizer que você tem uma família. Família, hoje eu aprendi que a gente faz uma reconstrução. Como hoje eu tenho a minha de volta, graças a Deus, né? Fui muito feliz porque minha família foram atrás de mim, foram na buscativa de mim. Hoje eu faço essa buscativa da família para poder conversar com os familiares, né? Eu me lembro que quando eu fecho uma das sedes da casa, por medo de uma chacina ou de algo perante a elas pela periferia, eu tentei fazer uma inserção de uma das meninas que estava na casa, porque não era só fechar as portas da casa, eu tinha 3 vidas lá dentro. E aí eu chego lá, a família toda apontando que não queria ela daquele jeito, que não aceitava ela daquela forma, que tinha colocado no mundo um homem não viado, que já que ela tinha escolhido aquilo para a vida dela, que ela fosse raspar a perna e fosse para o corre dela. Quando eu ouvi aquilo, foi mesmo de eu receber uma facada no meu peito. Porque, como eu disse para vocês, eu entrei no carro para fazer um programa com um homem, tinha 2. Esses 2, eu me atirei para fora do carro, estou cheia de marcas pelo corpo. Então, quando eu vi aquilo da mãe falar aquilo, eu imaginei logo a minha história. Falei, eu não acredito que ela está sugerindo isso para a filha dela, porque ela não sabe o que é isso, se prostituir. A gente tem que lembrar que aquelas meninas que ficam na esquina, que ficam presas no site, no telefone, têm sonhos, têm desejos, mas hoje a gente é submissa a manter os desejos do outro, né? Porque os nossos são esquecidos, não são vistos. Então, as meninas se vão parar na rua, na calçada, por rejeição familiares. Então, um dos processos que a gente tem na casa é tentar retrabalhar esse vínculo familiar, como a gente já fez, como a gente vem fazendo, e estamos agora no percurso com a Núbia, com a mãe, que ficou 2 anos sem haver, sem notícia. No dia do aniversário dela, o presente dela foi a mãe aqui junto com nós, cantando parabéns, participando, ela indo visitar a mãe. Hoje ela preocupada toda com a situação da mãe, porque a mãe está na velhice. Então, a gente poder fazer isso, porque muitas dessas meninas e desses meninos que hoje estão nessa margem da vulnerabilidade têm esse desejo familiar e que a gente precisa resgatar. E aqueles que não têm esse resgate, a gente dizer que eles têm outra família, que não é por isso que eles não vão ser aparados e não vão ser amados. Por isso tem a Casa Sem Preconceito. Que lindo esse acolhimento que você faz com toda a sua equipe, Suzy. Realmente é um trabalho grandioso, viu? Vale lembrar aqui que o Ministério do Trabalho oficializou a profissão de prostituta em sua classificação brasileira de ocupações desde o ano de 2002. Então, eu peço ao Gabriel, que é advogado previdenciarista, Gabriel, por favor, explique para a gente como é que isso trouxe garantia de direito para as pessoas que trabalham com prostituição. Maura, vamos lá. É muito importante esclarecer que a regulamentação, né, e o reconhecimento pela classificação brasileira de ocupações é muito diferente, são questões distintas. Por exemplo, a classificação brasileira apenas reconheceu que existe a profissão de profissional do sexo, a prostituição, como uma atividade válida, mas essa atividade ela ainda não é regulamentada, como são muitas hoje em dia, como a do próprio advogado, que tem a sua própria normativa ali para regulamentar a sua atividade. E a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos da importância que é de se regulamentar essas questões, principalmente quando envolvem minorias, populações marginalizadas, estigmatizadas e etc. Pois isso, apesar de não quebrar, né, o estigma social que existe, o preconceito, ao regulamentar você concede um amparo estatal, ou seja, eu posso exigir os meus direitos. Então, no cenário atual, a profissional do sexo, ela pode recorrer ao Poder Judiciário, por exemplo, como uma mera prestadora de serviço, alegando que houve um negócio jurídico ali, voluntariamente e consensualmente entre as partes, e mediante uma remuneração e que não foi paga, né, ou por qualquer outro entrave que tenha acontecido durante a prestação de serviço. Isso lhe é assegurado assim como é a qualquer outro profissional.
O que é necessário trazer é uma regulamentação. E eu acho que eu consigo explicar isso melhor trazendo um exemplo bacana para vocês, que o até então deputado Jean Willis, no ano de 2012, apresentou um projeto de lei cujo nome recebeu o nome da ativista Gabriela Leite, que era uma prostituta, que nos anos 70, 80 foi uma ativista em direitos humanos e fundadora da ONG Da Vida, que até hoje atua ativamente aí no fomento de políticas públicas, buscando a inserção das profissionais do sexo, a redução de danos e estudos para incluir essa população, né, nas seguranças legais, nos direitos, tá? E esse PL, no ano de 2013, ele teve uma tramitação e ele foi rejeitado pela Comissão de Direitos Humanos. Ainda mais que, naquela época, quem presidia a Comissão de Direitos Humanos, Maura, era uma pessoa voltada mais a pautas conservadoras. Então, naturalmente, o processo acabou não indo para frente e foi arquivado no ano de 2015. Então, foi arquivado. No mesmo ano, o deputado Jean Willis solicitou o desarquivamento em 2015, mas o processo não teve tramitação e, novamente, ele foi arquivado em 2019. É uma luta recente, né, também de longa data, mas que até hoje busca-se o desarquivamento desse PL para que ele possa seguir o seu trâmite e poder regulamentar essa atividade. Como é que funciona? Que a proposta do projeto de lei é bem interessante e vocês vão ver que eu vou caminhando ainda para a minha área previdenciária, pois ele traz essas coberturas também. Mas o ponto principal é diferenciar o que é a profissão do sexo e a exploração sexual. Hoje, como não tem essa regulamentação, as duas atividades acabam se confundindo, né? Então, o PL traz essa distinção, colocando inicialmente a profissional do sexo ou profissional, independente de gênero, como uma atividade voluntária, diretamente remunerada, considerada não criminosa e profissional. O que é diferente da exploração sexual, que ela pode ser caracterizada ali, por exemplo, pela apropriação de mais de 50% do rendimento da atividade sexual de terceiros, o não pagamento do serviço sexual prestado voluntariamente e conscientemente, tá? É importante dizer isso, quando a gente fala em consciência, atualmente, pelos termos jurídicos, são as pessoas maiores de idade, são absolutamente capazes, e também forçar alguém a se prostituir mediante grave ameaça ou violência, né? Que isso, obviamente, é um crime contra a dignidade sexual. Quando eu separo esses dois termos, eu consigo definir claramente o que é um ilícito, um tipo penal, um problema a ser combatido, que é um crime contra a dignidade sexual, e o que é uma atividade profissional, legítima, voluntária e consciente, né, de um ser humano. Então, a partir desse momento, há delimitações ali do que seria uma casa de prostituição e uma casa de exploração. Esse PL ele traz uma possibilidade de trabalho, de regime de cooperação, né, atua com a realidade daquela população, daqueles profissionais que se juntam e tem uma casa que presta um serviço, né, então autoriza isso, né, e com essa autorização facilita muito a fiscalização, né, ela acaba sendo obrigatória, e a promoção de melhores condições e um amparo mais efetivo pelas instituições quando necessário. E diferentemente, obviamente, de uma casa considerada de exploração, que aí ela já facilita, né, essa exploração e a corrupção de agentes da lei, enfim, dificulta a fiscalização, recolhimento de tributos, de avaliação pela vigilância sanitária, tá, que isso é muito importante. E caminhando aqui para a minha área, que eu acho um ponto muito positivo, é que o PL prevê a possibilidade de aposentadoria especial para essa profissional, ou seja, considerando uma atividade perigosa, em que a profissional, o profissional, ele está em situação de risco, né, e isso gera o direito a o reconhecimento à insalubridade ou periculosidade da sua atividade, né, uma carreira perigosa, e também é uma carreira que cedo termina, né, Mauro? A gente não pode deixar isso de lado, a gente tem que tratar com a realidade como ela é, e como ela deve ser tratada. Então, isso possibilitaria a aposentadoria em até 25 anos comprovados a prestação desse serviço, que é uma saída interessante. Infelizmente, não foi para frente, mas a luta continua, os movimentos sociais estão unidos em torno do desarquivamento desse PL. Infelizmente, na gestão atual, as possibilidades aí são pequenas, mas é importante que sigamos nessas reivindicações.
certo? Eu também queria trazer aqui para vocês, até para não me estender muito, mas que por ser um prestador de serviço, há a possibilidade de abertura de um CNPJ, de recolhimento de tributos, inclusive é considerado como contribuinte obrigatório, prestador de serviço, né? A gente, claro, obviamente que tem a questão estigmatizante, não há interesse em se formalizar um CNPJ e colocar essa classificação no seu cadastro de pessoa jurídica, mas também pode ser colocado como qualquer outra atividade análoga que a profissional se sentir mais à vontade, tá? É importante ressaltar que isso, apesar de ser uma questão delicada, em que a exploração sexual é muito presente, e a gente não pode deixar de lado o reconhecimento desse trabalho, dessa prestação para fins previdenciários e até trabalhistas, eventualmente, pois aí a gente estaria criminalizando a própria vítima, né, estaria prejudicando a própria vítima. Eu trago como exemplo a população rural, que a gente trabalha muito, que há uma proteção, uma cobertura previdenciária a esses profissionais que trabalham em regime de economia familiar, ou seja, com a própria família, né, numa agricultura familiar e vivem daquele rendimento. Eles podem contabilizar esse tempo independente de contribuições, tá? E desde baixa idade, dos 12, até tem decisões reconhecendo antes, né? Isso era um problema, pois era considerado um trabalho infantil. Então, o trabalho infantil é crime, como é que eu vou contar o tempo para aposentadoria, por exemplo? Veio o Supremo Tribunal Federal e decidiu que, nesse caso, não faria sentido essa linha argumentativa, pois estaria se prejudicando o já prejudicado, né, o infante, aquele que trabalhou na sua infância. Então, não seria adequado, não seria constitucional, não atingiria a finalidade de proteção social àquela população. Eu acho que é uma boa analogia para se fazer os profissionais do sexo, hoje em dia, pois é uma questão, muitas vezes, de necessidade, já está incerto em um meio, né, em que certas convenções já são estipuladas e entendo que não deve ser prejudicado por isso, né, apesar de ser uma atividade não ilícita, mas que dá margem para muitos outros ilícitos, né. Então, acredito que desse ponto de vista é o que eu tenho para trazer para vocês, Mauro. Obrigada, Gabriel. É realmente muito interessante levantar essa discussão, porque hoje tem muitas casas que acolhem profissionais de prostituição trabalhando em parceria. Então é uma demanda que precisa ser levada para discussão mesmo. Quando não acontece a exploração sexual, vai acontecer a parceria. Essa parceria ainda é considerada crime. Então, é um tema que pede muita conversa do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, com os profissionais do sexo, com as prostitutas, para entender a realidade delas, para que a lei realmente atenda às demandas que elas necessitam. Porque a prostituição sempre existiu e vai continuar existindo. Suzy, aproveitando a fala do Gabriel, eu queria que você contasse pra gente como é esse trabalho que você faz de redução de danos com o pessoal em situação de rua. O trabalho de redução de danos ele é um meio de cuidados para o usuário de substância, falando sobre o risco e o danos perante o uso. A gente não trabalha com abstinência, e sim com a escolha do usuário, mas com informações de cuidados da saúde, né? Então, a gente tem alguns material que a gente disponibiliza para esse usuário através da conversa que faremos com ele. E, através do relato sobre o uso, a gente vai introduzindo as intervenções de cuidados para ele. Lembrando que a redução de danos ela vem pelo meio de usuários de drogas injetáveis, no meio de 90 para 80, onde a roda de usuários perderam muitos amigos contaminados com hepatite B, hepatite C e com HIV. Então, foi criado a troca de seringas e agulha, disponibilizando para esses usuários, fazendo um diálogo, e através das trocas da seringa a gente ia acompanhando esse usuário, e aí a gente ia tendo um retorno de como é que eles estavam interferindo esse cuidado, mas também acompanhando a questão do uso. E aí a gente tem um percorrer de várias coisas, porque entender se aquele uso é um uso através do prazer, se ele traz um prazer, se é para ele esconder algum problema, se foi alguma perda, se foi alguma coisa emocional que mexeu, foi uma curiosidade que entrou e não deu conta, se perdeu, como é que a gente resgata outros prazeres
para que ele se encontre, trazendo a reflexão do uso, né, e do danos daquele uso, que a gente tem pessoas dependentes de substâncias lícitas e ilícitas, né? Tem muitas pessoas que se ficar um dia sem tomar café já muda o humor, dá dor de cabeça, como cigarro, como sua bebidinha todas as vezes que sai do trabalho, mas como é que a gente, adequada a esse prazer, da mesma forma, é o usuário de substância. Então, quando extrapola o limite do prazer, é o momento da gente puxar para a reflexão e introduzir a questão da redução de danos. Lembrando que a redução de danos, se ela vem bem antes, a pessoa vai ter a oportunidade de imaginar, pensar. Se eu não uso, por que eu vou usar? Por que eu vou entrar nessa? Ele vai ter a sua escolha, como qualquer outro de nós temos. Mas, a partir do momento que faz, como é que eu tenho esse cuidado para que, quando eu resolver parar, eu também esteja saudável e bem, né? Então, a gente tem parcerias aí nos CAPs. Na verdade, os CAPs também hoje têm a ampliação da redução de danos, para a gente poder dar realmente a qualidade do cuidado para o usuário, porque quando ele refere, não estou aguentando mais, não consigo sair, não consigo parar, é hora do redutor de danos. Já conheceu o CAPS, como é para você, a gente acompanhar junto, a gente ir junto, fazer a primeira triagem, passar, mostrar o ambiente, introduzindo ele, para que ele possa ter esse cuidado, porque a gente sabe que muitas vezes eles conseguem ficar uns 2, 3 dias, mas não consegue lidar depois com esse período com a crise das abstinências, né? Então, o serviço vem para ampliar nesse cuidado do momento da abstinência e ampliar o cuidado após a abstinência, né? Para você buscando outros resgates da vida. Então, o trabalho de redução de danos é chegar a usuários que muitas pessoas não querem enxergar, é ir nos buracos, ir nas casas abandonadas, nas linhas de trem, mas garantir o trabalho, trazer a qualidade deles e a inserção deles para dentro do serviço como qualquer outro todo cidadão. E esse trabalho de redução de danos que você faz, Suzy, encaminhando as pessoas ao CAPS, é preciosíssimo. Você cuida do ser humano como um todo, tirando da rua e fazendo redução de danos. E a redução de danos, ela é SUS, que ela é da saúde, vem do Ministério da Saúde. Nós somos SUS, tá bom? Maravilhoso. E daí vale ressaltar a importância do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, como ferramenta do SUS, e ele precisa estar bem amparado pelo poder público com um orçamento adequado para que consiga fazer esse acolhimento da população que mais necessita, que não tem condições de entrar num plano de saúde particular. Então existe essa ferramenta no nosso sistema público, que é o CAPS. Queria aproveitar e pedir para a Laís Jeremias, como especialista em benefício de prestação continuada, que explicasse para a gente como essa pessoa trans, travesti, com mais idade, falando agora um pouco da velhice da pessoa LGBT, poderia ter acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Fala para a gente, Laís, por favor. Então, Maura, segundo o artigo 20, né, da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício ele é a garantia de um salário mínimo mensal, né, a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, né, com 65 anos ou mais, aí, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de ter essa manutenção provida pela sua família, né. E por que eu estou citando esse artigo? Porque a gente conversou, né, um pouco antes, de que essa lei, esse artigo, na verdade, né, mais especificamente, ele inclui todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive a mulher trans e a travesti, enfim, qualquer pessoa tá em situação de vulnerabilidade, é uma pessoa com deficiência ou um idoso com 65 anos ou mais, ela pode ter acesso a esse benefício, né? Ele não requer contribuição para o INSS, né? Ele é um benefício assistencial. Então, para ter acesso a esse benefício, a primeira coisa é procurar o CRAS, né, da sua cidade. Aí normalmente é dividido por regiões ou nos bairros, né, depende aí do tamanho da cidade, a organização que tem. Mas normalmente mais próximo é da sua casa, procurar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, conversar com a assistente social para realizar o seu cadastro. Então, ela vai te orientar se você é uma pessoa, né, em situação de vulnerabilidade, se você preenche os requisitos, né, para ter acesso a esse benefício.
E é importante, né, interessante esse primeiro contato com o CRAS, até porque às vezes a pessoa não tem direito ao BPC, mas ela tem direito a outros benefícios, ela encontra orientação, né, e proteção social também nesse local, né, ele é aberto ao público, então qualquer pessoa pode procurar orientações. E depois disso, a pessoa vai procurar o INSS para fazer o pedido do benefício, né? Então, para a pessoa que é idosa, né, basta comprovar aí que ela tem 65 anos, então a documentação, o documento de identidade já vai comprovar isso, né? E aí a miserabilidade, né, que vai ser comprovada através do cadastro que ela fez no CRAS. E para a pessoa com deficiência, né, que a gente aqui não chegou nem a tocar no assunto, mas é bom sempre lembrar que tem esse benefício também para a pessoa com deficiência. É importante separar a documentação médica, né, para o momento que ela precisar comprovar nas perícias médica e social. Então, aí tem essas duas opções, é um benefício assistencial que a gente está sempre falando e sempre lembrando que é direito, então a pessoa pode procurar para ter maiores informações o CRAS, que é o órgão que está ali disponível para isso. Muito bom, Laís. É muito importante a gente pensar tanto na questão da pessoa com deficiência, como também da pessoa idosa, que pode ter acesso a esse benefício, desde que cumpra os requisitos, claro, mas muita gente não sabe desse benefício que paga um salário mínimo por mês. Então fica a informação da querida Laís Jeremias. Suzy, além do acolhimento feito na Casa Sem Preconceitos, eu vi nas redes sociais que vocês trabalham reinserindo muitas pessoas no mercado de trabalho. Ou seja, quem não quer trabalhar na prostituição ou de repente tem outra profissão, vocês dão esse apoio, né? Então a casa não só acolhe, mas também orienta para um novo trabalho, se a pessoa quiser? Sim, a gente é um processo da casa, como disse. Meu trabalho não vem só de agora, eu sou militante pelo Grupo Identidade, então acaba sendo uma referência para o município. Então, uma das seções da casa é a seção ao mercado de trabalho. Com isso, a gente tem a cooperativa Transcooper, tá? Que é aqui mesmo dentro do espaço da Casa Sem Preconceito, onde abre essa oportunidade de uma renda por outro meio de outro trabalho, pela costura, né? Então, estamos fechando aí uma parceria com uma grande empresa que já mandou, que logo, logo vocês vão ter uma boa surpresa. Então, a gente vem abrindo oportunidade para as meninas da periferia estar compondo a esse trabalho. Além disso, fui chamada para várias empresas para poder fazer esse diálogo sobre a necessidade da gente ter um trabalho formal, que podemos estar juntos no mesmo espaço com respeito, com igualdade como para todos. E fiz um trabalho com a multinacional hoje, onde a Dani Baldi trabalha, né? Então, a Dani foi uma das moradoras que ficou no processo da casa durante um ano, foi se auto-resgatando a sua cidadania e buscando os seus direitos, e uma delas foi atrás do seu trabalho. Além do seu trabalho na multinacional, ela tem um trabalho dentro do seu próprio espaço, porque ela faz móveis de madeira, cadeira, mesas, então hoje ela vem resgatando. Então a gente vem, o nosso dever, além de fazer essa inserção para o mercado do trabalho, com elas, e mostrar que a gente pode estar em outros espaços, é também trabalhar a empresa para dizer da nossa necessidade, que tudo é possível, e quando a gente tem essa oportunidade, a gente mostra a qualidade de trabalho. Porque é muito fácil ver a gente na noite, na esquina, só para poder exercer o desejo sexual do homem ou de quem seja. Mas é muito doloroso e muito se coçam quando vê a gente dentro de uma empresa ali com crachá, as pessoas, e eu digo que a gente se dedica, porque todas as oportunidades que eu vejo que tem meninas no mercado de trabalho, com essas necessidades, especificidade, que é o respeito, né? Respeitar o nome social, entender que aquela pessoa não é diferente enquanto o outro, tratar mesmo no ciclo igual, a gente vê a qualidade que tem por detrás daquele corpo. Eu digo que a gente teve um ato com o assassinato da Kelly, quando arrancam o coração dela
e enche o coração dela com caco de vidros e pedras, um dos nossos gritos foi não, não, não à discriminação, atrás do silicone bate um coração. Então, que as pessoas possam ver o nosso coração, tá? É isso mesmo. O direito à cidadania da pessoa trans, da travesti, que precisam ser humanizadas, tratadas como cidadãs. Quero muito agradecer a presença da redutora de danos e presidenta da Casa Sem Preconceitos de Campinas, a Suzy Santos, e peço, Suzy, que você deixe seus contatos e faça suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer o espaço, primeiramente. Eu acho que quanto mais a gente possa ter essas aberturas de diálogo, é que a gente vai diminuindo o preconceito, mostrando a nossa especificidade, trazendo a nossa dificuldade e também dizer também dos nossos desejos, que a gente tem o desejo de ter uma vida formal como qualquer uma de vocês que estão aí ouvindo, de ter seu trabalho, ter sua casa, ter sua família, criar a sua própria família, dizer a importância da inclusão, de a gente poder olhar o outro enquanto ser humano, não aquilo que é visto pelo corpo, pela face, mas o interior, dizer que quando a gente estamos juntos seremos mais fortes, e quando a gente tem qualidade de respeito, a gente tem proporção de vida. Então, não tire a nossa vida, dê inclusão, dê abertura para que a gente possa mostrar o quanto a gente também tem algo valorosos para poder passar para vocês. E é tão gostoso quando a gente tem a oportunidade de poder ter essa troca. Quero de imenso agradecer. Entra na página da Casa, Casa Sem Preconceito, no Instagram, acompanha nosso trabalho, lá vocês vão poder acompanhar todo o nosso percurso de trajetória de trabalho, todas as meninas que passaram, as inserções que fomos feitos com ela, todo o material, como é que a gente compõe para manter a casa ela é mantida por doações, a gente não tem uma finança pelo governo, todos os pedidos doados, então você pode contribuir, a sua contribuição é muito importante para nós, para que a gente possa fomentar nossos trabalhos. Entra lá para poder ver o trabalho da cooperativa, conto com vocês para as compras do material que logo está surgindo com uma grande empresa aí, elas já estão produzindo coisas para vir às vendas e mostrar que quando a gente tem oportunidade, tudo é possível. Muito obrigada, fico à disposição e fico muito honrada de estar compondo junto com vocês nessa tarde. Muito bom, Suzy. Também quero chamar para esse momento o assessor de comunicação da Casa Sem Preconceitos, Caio Guzmão, que tem mais informações sobre como ter acesso às redes sociais da casa e também a todas as atividades que a casa realiza. Caio, por favor. Para vocês acompanharem o projeto aqui da Casa Sem Preconceitos, vocês podem acessar tanto o Facebook, Casa Sem Preconceitos, e também o Instagram, que é o @Casa Sem Preconceitos. Lá a gente posta desde campanhas mensais para a manutenção aqui do projeto, como também outras atividades trans travestis da rede. Também vocês podem acessar o Instagram da cooperativa daqui da casa, que é a Transcooper, CSP, e também o mais interessante e importante da divulgação atual é que a gente tem o Apoia-se/Rede Trans, que é uma articulação dessa rede campineira, trans travesti, de articulação para 3 territórios. Um deles é a Vista Vasques, que é em Barão Geraldo, e também o Ateliê Transmoras, e aqui a Casa Sem Preconceitos. Então, são 3 territórios trans travestis, territórios de travestis e trans pretas, periféricas, que atuam na transmutação têxtil, que é a produção de moda e roupas e cultura trans travesti aqui. Então, quem quiser apoiar e procurar lá, tem um vídeo explicando o que é a campanha, e a gente tem meta atingir R$3.000 para ter uma distribuição e uma manutenção desses projetos nesses territórios. Qualquer coisa também pode chamar lá no Instagram da Casa Sem Preconceitos, que a gente manda mais informação. É isso. Muito bom, Caio. Caro ouvinte, como você pode perceber, a Casa Sem Preconceitos é uma potência quando o assunto é humanizar e trazer cidadania para as pessoas em vulnerabilidade social, público LGBTQIA+, pessoas pretas, periféricas, dando contorno às demandas existentes para que a gente consiga ter mais cidadania e mais humanidade na nossa sociedade. Então, muito obrigada, Caio. Muito obrigada, viu, Suzy?
Eu também quero agradecer ao Gabriel Macedônio, que é advogado previdenciarista e presta consultoria aqui na Viaprev. Muito obrigada, Gabriel. Maura, eu que agradeço por me convidar para esse programa, que sempre traz pessoas maravilhosas e me trazem muito aprendizado também. Agradeço muito a Suzy, ao Caio. Contem com a gente para qualquer coisa que precisarem. E também já deixo aqui o telefone aqui da Viaprev, né? O telefone é 19 25 19 80 90. O WhatsApp também, pode mandar mensagem áudio que a gente responde rapidinho lá. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada também à especialista em VPC, Laís Jeremias. Laís, por favor, suas considerações finais. Obrigada, Maura. Mais uma vez, a gente aqui de novo aprendendo bastante. Obrigada, Suzy, ao Caio. E já segui todo mundo aqui no Instagram, as redes que ele passou. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito bom, Laís, é isso aí. E meu muito obrigada a você, ouvinte da Rádio Viaprev, que acompanhou o programa Viaprev Entrevista de hoje. Qualquer dúvida sobre este programa ou sobre os benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a Viaprev através do WhatsApp 19 25 19 80 90 ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Eu sou a Maura Âmbar e este foi o programa Viaprev Entrevista. Um abraço e até a próxima!